Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como preparar um servidor para a instalação do Laravel, certo? Muitos usuários se perguntam como fazer a instalação no cPanel. Eu particularmente recomendo que você use um VPS ou servidor dedicado para fazer suas aplicações Laravel, porque o Laravel traz muitas facilidades utilizando apenas linhas de comandos SSH. As hospedagens compartilhadas, as empresas não fornecem este serviço, não permitem acesso SSH, e por isso é essencial você ter este tipo de acesso, que vai facilitar muito a manutenção do seu sistema Laravel. A gente vai estar preparando agora um servidor 107 64 bits. Vou estar mostrando passo a passo como preparar, instalando o serviço Apache, o PHP 5.6 e o banco de dados MariaDB. E também para gerenciamento do banco de dados o phpMyAdmin. Com isso você vai poder rodar o seu Laravel tranquilamente no servidor. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em nosso terminal. A gente vai instalar o Apache. Por padrão 107. Após a gente dar o upgrade, a gente está usando a versão 7.2, ele já instala o Apache. Ele já vem por padrão instalado, porém não funcionando, não configurado. Para isso a gente vai configurar o Apache. Caso o seu não esteja instalado o Apache, você pode dar o comando de verificar se ele já existe ou não. Caso não exista, ele vai fazer a instalação com o yum install httpd. Aqui no meu caso ele já tem o Apache instalado, porém não configurado. É o que a gente vai fazer agora. A gente primeiro vai precisar instalar o firewall. O comando no 107 ele já tem um firewall padrão que já vai dar uma segurança básica ao nosso servidor, que é o yum install firewall d. Ele vai pedir a permissão, você tecla Y e confirma com Enter. Está instalando. Pronto, nosso firewall já foi instalado. Agora a gente vai adicionar uma regra no firewall para que o serviço Apache seja permitido, certo? A gente vai usar o comando firewall cmd permanent add service httpd. A gente fazendo isso, o permanent, ele já vai salvar a regra definitivamente. No caso, quando você reiniciar o servidor, você não vai precisar adicionar essa regra novamente, ela já vai estar salva no firewall. Observe que ele me retornou aqui que o firewall não está ativo, certo? Deixa eu limpar aqui a tela. Ele mostrou para a gente que o firewall não está ativo. A gente vai iniciar o firewall. Comando para iniciar um serviço no 107 é o seguinte: systemctl start e o nome do serviço, no caso é o firewall d. Deixa eu corrigir aqui, firewall d. Pronto, nosso firewall já foi iniciado. Agora eu posso dar o comando para salvar a regra no firewall de acesso HTTP. Pronto, a regra foi adicionada. Após eu adicionar essa regra, eu tenho que reiniciar o firewall para que ele possa funcionar. Systemctl restart firewall d. O nosso firewall foi reiniciado e agora a gente pode tentar acessar novamente. Pode observar que ele já abriu a página padrão. Isso aqui já mostra que o servidor Apache já está configurado e funcionando, certo? Agora, vamos voltar ao nosso terminal. O que a gente precisa agora é o PHP. Vamos instalar a versão 5.6. Vou mostrar aqui para vocês no site do Laravel. Ele nos pede a versão maior ou igual a 5.5. Porém, se a gente instalar aqui através do comando yum install
PHP, o 107 por padrão, ele vai me instalar a versão 5.4. Porém, se eu fizer isso, não vai ser compatível com o Laravel, que ele exige no mínimo a versão 5.5. Então a gente vai precisar de um repositório extra para que a gente possa instalar o PHP superior a 5.5. A gente vai instalar a versão 5.6. A gente vai usar o repositório da EPEL para a instalação do PHP. Vamos também usar da Web Static. Todos esses comandos eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você pode copiar e colar facilmente, ok? Então vamos lá, a gente já instalou o nosso repositório. Agora vamos dar o comando para instalar o PHP e todas as extensões que o Laravel necessita para o funcionamento, que é o seguinte comando. Com este comando eu estou instalando o PHP 5.6 e algumas extensões. Umas são requisitos mínimos para o Laravel e outras são para as configurações básicas ideais do servidor. Vamos dar um Enter para instalar o nosso PHP 5.6. Ele vai buscar lá no nosso novo repositório. Pronto, certo? Observe aqui a nossa mensagem complete, significa que foi instalado corretamente. Agora a gente vai reiniciar o nosso Apache com systemctl restart httpd. E agora a gente pode ver se realmente ele instalou a versão que a gente precisa. A gente vai ver a versão do nosso PHP. Certo? Observe aqui que ele instalou a versão 5.6.18. Já é uma versão compatível com o nosso Laravel. Agora a gente já tem o servidor Apache e o PHP. Agora vamos instalar o banco de dados, que a gente vai utilizar neste caso o MariaDB. Tecle Y e Enter. Pronto, nosso servidor de banco de dados já foi instalado. Depois que o nosso servidor de banco de dados foi instalado, a gente precisa iniciar ele, certo? Systemctl start MariaDB. Vamos aguardar a inicialização. Agora a gente vai fazer uns ajustes de segurança. A gente vai usar o seguinte comando. Vamos lá, tecla Enter. Após você teclar Enter, ele vai pedir para você digitar uma senha, certo? Você vai teclar Y para que a gente possa adicionar uma senha root de acesso ao nosso servidor. Vamos teclar Y e vamos colocar a senha, que a gente vai usar a mesma senha do servidor. Novamente, tecle Enter. A senha foi adicionada. Vamos remover os usuários anônimos. Tecla no Y e Enter. E desativar a conexão remota ao banco de dados através do usuário root. Y e Enter novamente. E também, por último, a gente vai remover o banco de dados testes, que ele já instala por padrão. E agora recarregar todos os privilégios de tabela. Agora a gente tem um servidor banco de dados completamente configurado. O que a gente vai fazer agora é testar, ver se a nossa senha foi realmente configurada. Vamos tentar fazer uma conexão aqui no nosso servidor. MySQL-u usuário root -p, que é a senha. Você vai dar Enter, ele vai pedir a nossa senha. E como a gente colocou a mesma senha do servidor,
Vamos digitar aqui a nossa senha que a gente acabou de configurar, certo? Observe que ele conectou, certo? Deu tudo ok. Nós já estamos dentro do servidor. Aqui dentro eu já posso criar banco de dados, usuários, alterar senhas, posso executar vários comandos, mas nosso foco não é esse. A gente vai usar o PHP-MyAdmin para gerenciar nossos bancos de dados, que é a nossa próxima instalação. E já que está tudo ok, esse foi apenas para a gente testar a nossa senha. A gente vai sair do banco de dados. A gente vai usar o seguinte comando. Pronto. Voltamos ao nosso usuário root. O que a gente vai fazer agora é instalar o PHP-admin para que a gente possa gerenciar o banco de dados através do nosso navegador. A gente vai baixar o repositório do PHP-MyAdmin com o seguinte comando. Y para confirmar. Pronto. Eu vou dar o yum install PHP-MyAdmin para instalar o nosso gerenciador de banco de dados. Y para confirmar. Pronto, tudo instalado corretamente. Agora a gente vai testar no navegador, ver se já está acessível. A gente vai usar o comando vi etc httpd config.d/php myadmin.conf. Observe as letras maiúsculas no M e no A. A gente vai acessar o nosso arquivo de adição para que a gente possa liberar o acesso através da URL, através do navegador. A gente instalou nosso Apache 2.4, certo? A gente vai vir aqui, logo abaixo do Recurring IP local, a gente vai teclar aí para poder inserir uma nova linha. Vamos teclar Enter. A gente vai adicionar a seguinte regra para poder acessar via navegador. Require all granted. Com esta linha a gente está dando permissão a acesso através da URL no navegador, certo? A gente está usando aqui a versão 2.4 do Apache. A gente vai salvar essa regra teclando ESC, W para salvar e Q para sair. Depois que a gente fez a configuração, que a gente vai precisar é apenas reiniciar o Apache para que possa funcionar corretamente, certo? Vamos lá. System ctl restart httpd. Pronto, o Apache foi reiniciado. Vamos tentar acessar. Observe que o navegador já atualizou aqui para a gente, já está acessível. Vamos atualizar só para conferir. Agora a gente vai tentar logar. A gente vai entrar como usuário root. A gente vai botar usuário root e a palavra passe é a nossa senha que a gente criou lá na configuração do MariaDB. A gente vai, neste caso, eu usei a mesma senha de acesso ao servidor. Eu vou colar aqui a minha senha do servidor e vou executar. Pronto, a gente já conseguiu fazer a configuração do PHP-admin, certo? Observe que aqui ele tem algumas informações básicas do tipo de servidor, a versão do servidor de banco de dados, certo? E aqui o nosso Apache, que a gente está usando 2.4 e o PHP 5.6. Pronto, a partir de agora o nosso servidor já está pronto para a instalação do Laravel. Agora vamos ao último passo, que é a instalação do Laravel. A gente vai instalar via Composer. O Composer é muito útil na utilização do Laravel para atualização de pacotes. A gente vai dar o comando, certo? Você poderá ver todos os comandos na descrição desse vídeo, que é o seguinte: tecle Enter, aguarde, está baixando o Composer. Agora a gente vai mover para o usuário local. Estou movendo para
usuário local BIM, fazendo isso eu vou poder usar o Compose de qualquer diretório, certo? Qualquer diretório que eu estiver no servidor, eu poderia usar o comando Compose sem ter a necessidade de acessar o diretório UC local BIM. Agora eu vou dar o comando de permissão de acesso ao arquivo. Esse é o comando, certo? Pronto, nosso Composer já está configurado. Um detalhe que eu acabei deixando passar é a gente possa, após reiniciar o servidor, já iniciar o Apache e o nosso servidor de banco de dados. A gente vai dar esses dois comandos para que assim que o servidor for iniciado, também seja iniciado o Apache e o banco de dados, que é o System Enable HTTPD e também System Enable MariaDB. Sempre que o servidor for iniciado, esses dois serviços também serão iniciados automaticamente. Vamos lá. Agora a gente vai no nosso diretório raiz do Apache. Vamos aqui no site do Laravel. Vamos ver aqui a instalação. Ele tem o seguinte comando: Compose Create Project. Aqui tem o Laravel, certo? Se eu der apenas esse comando até aqui, ele vai criar uma pasta chamada Laravel. Caso eu queira criar um nome específico, eu vou colocar o comando inteiro. Você substitui esse nome blog para o nome que você desejar, certo? A gente vai copiar este comando e vamos acessar aqui o nosso diretório raiz do Apache antes de dar o comando, certo? Antes da gente dar o comando de instalação do Laravel, a gente vai no diretório raiz do Apache, que é o seguinte: você vai cd/var/www/html, certo? A gente acessou o nosso diretório raiz. Agora a gente vai pegar o comando de instalação. Eu vou deixar a instalação na pasta padrão Laravel, não vou alterar o nome da pasta. Fica ao seu critério se você quiser criar uma pasta específica. Vamos copiar o comando. Vamos aqui no terminal e dar o comando para a instalação do Laravel. Isso pode demorar um pouco. Observe que iniciou a instalação, está baixando. Dependendo da configuração do servidor e da rede, pode demorar um pouco, certo? Eu vou cortar aqui o vídeo e vou voltar assim que for concluída o download de todos os pacotes necessários. Pronto, observe que a instalação foi concluída, certo? Vamos agora fazer com que, ao acessar o nosso IP, a gente possa ir diretamente à pasta public do Laravel, que é onde ficam os arquivos de inicialização e acesso do navegador. Aqui no nosso navegador, se a gente acessar, ele vai continuar acessando a pasta raiz do Apache, não está indo diretamente no Laravel. O que a gente pode fazer? A gente vai editar o Apache. A gente vai direcionar essa página principal para que possa ir diretamente aonde o nosso Laravel está instalado, certo? Vamos lá. Voltando aqui no terminal, vamos limpar aqui a nossa tela. A gente vai dar permissões de acesso público à nossa pasta do Laravel para que a gente possa acessar. Vamos lá, a gente vai dar o seguinte comando, certo? O seguinte comando, a gente vai dar também a permissão 755 à nossa pasta. Aqui eu dei acesso ao Apache, agora eu vou dar acesso ao diretório C-R755 e o mesmo diretório. Vamos copiar aqui. Pronto, as permissões foram realizadas. Vamos dar o comando para editar o nosso Apache. Vamos descer aqui. A gente vai criar um host virtual. Podemos colocar aqui
Vamos lá. A gente vai colar aqui o nosso código. Vamos daí para poder editar. E aqui eu vou colocar a nossa configuração. Vou apenas fazer aqui uma alteração. Colocar aqui que a gente instalou dentro de uma pasta chamada HTML. E também vou adicionar aqui. Vamos dar um ESC para sair. 2 pontos. WQ. Vamos reiniciar o Apache. Vamos ver se está funcionando. Pronto, o nosso Laravel agora foi instalado com sucesso. Bom pessoal, é isso. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar mais na utilização do Laravel. Em breve a gente vai estar criando novos vídeos. Obrigado, se você gostou, marca aí gostei, compartilha. Até o próximo vídeo.